Dentro da TCC, a gente se volta para quê? Perceber uma alteração no seu humor, daí para o negativo, né? Tô insegura, tô ansiosa, tô irritada, tô com raiva. Faz a seguinte pergunta: o que está passando pela minha cabeça agora? Verifica quais são os pensamentos. Muito provavelmente serão pensamentos extremamente disfuncionais, né? E aí esse ciclo se completa de forma disfuncional. Você também vai ter uma atitude disfuncional. O que é disfuncional? É aquilo que não está funcionando bem. Desenvolver essa autopercepção muda a forma como você se relaciona consigo e com o mundo. Porque daí você pode pegar, nossa, eu estou pensando, né, isso. Mas não, você pega as evidências que mostram que não é real isso, né? Vamos colocar isso dentro de um contexto prático para as pessoas entenderem? Então, vamos pegar uma situação. Perfeito. A situação é, fui convidada para participar de um programa de rádio. Aí eu penso assim, nossa, mas se as pessoas não gostarem do que eu disser, se me der um branco lá na hora, ele me fizer uma pergunta que eu não faço ideia de como responder. Tá vendo o bombardeio de pensamentos disfuncionais? Isso vai fazer com que eu fique ansiosa, né? A ansiedade pode até gerar uma taquicardia, né? Começa a ter, né, uns batimentos muito fortes ali, e aí eu vou ter um comportamento. Qual que pode ser o comportamento? Negar o convite. Né? Eu tenho um comportamento de segurança, que é um comportamento de esquiva, eu nego esse convite, validando essa crença, por exemplo, de incapacidade que eu tenho. E isso serve para tudo na vida, né? Nos relacionamentos. Imagina, né? Cheguei em casa e tem um monte de louça para lavar. Aí eu penso assim, poxa, podia ter me ajudado e ter lavado essa louça. Mas olha, fica tudo para cima de mim mesmo, ninguém me ajuda. Né? Olha que gente, né? Trabalhei o dia inteiro e ainda tenho que dar conta disso. Tá vendo? Bombardeio de pensamentos? Isso gera o quê? Uma irritabilidade, você fica irritada, e qual vai ser o seu comportamento? Você fica de cara feia, ou grita com o outro, né? Para de conversar, né? Ou começa a lavar as coisas lá, tudo batendo. Por que eu estou trazendo isso? Porque você desenvolver a autopercepção para você é muito importante, porque vai alterar a forma como você lida diante da vida, né? Pode lidar de uma forma mais saudável, né? Uma forma mais funcional, né? Então, dentro desse contexto, uma alternativa é trazer as evidências. Mas, poxa, por que vai me dar branco na hora de falar sobre isso? Eu trabalho em cima disso, já falei tanto sobre essas questões, né? Já ensinei para as pessoas sobre essa temática, já tive vários resultados. Você vai trazendo as evidências vai te deixando mais calma, né? E aí você tem comportamentos mais funcionais. Então tá, eu vou aceitar esse convite. Entende? Então, voltamos naquela premissa, né? Não é a situação em si que é determinante, mas a forma como a gente reage diante dessa, né? Em termos cognitivos, que são os pensamentos, e em termos comportamentais, que são as atitudes que a gente tem. Perfeito. Certo? Não, e essa forma do exemplo foi excelente. Agora faltou só a conclusão da louça. O que você sugere nesse contexto, Manu? Eu sugiro, por exemplo, pedir para ir conversar. Olha, eu passei, né, o dia todo fora de casa. Você também não conseguiu, não conseguiu lavar a louça. Então vamos fazer esse movimento aqui juntos. Enquanto eu lavo, você enxuga, ou enquanto você enxuga, eu lavo, que daí a gente já guarda e aí a gente vai descansar mais rápido. Externalizar, comunicar, né? Solucionar isso, né? Porque senão fica ruminando aquilo, né? E aí também não resolve, né? Pega e daí outro comportamento que também pode ser é pegar e fazer lá tudo sozinha. Faz com raiva, com cara feia, batendo tudo, faz sozinha, guarda tudo e se sobrecarrega, né? Então, um grande aliado nesse processo, né, das relações, num geral, como um todo, é o quê? É a comunicação, né? É você conseguir se comunicar, né? De forma assertiva ali, né? Perfeito. Eu até questionei porque na hora veio o que eu trabalho, né? Que é a resolução de conflitos, e é justamente isso. Está tudo muito voltado e muito conectado com a comunicação. Porque muitas vezes a gente não fala porque o outro tinha que saber.
como que ele não sabe por que eu estou irritada? Ou como que ele não percebeu, eu passei o dia fora, e começa a assumir que o outro tinha que saber, sem nem saber o que aconteceu naquele dia daquela pessoa. Porque, né, tem outras coisas. Então, assim, a comunicação, ela permite trabalhar aquele ponto. Porque, às vezes, aquele ponto não era importante para outra, não tinha a mesma importância para outra pessoa. E quando nós falamos isso, opa, mas não foi isso o que eu quis. Eu não fiz isso para te afetar, não foi. E assim consegue pensar em opções. Você deu exemplo dessas, poderiam ter pensado em outras também, né? Mas só a comunicação permite isso. Então, é excelente, Manu, porque é o que eu fico pisando assim na mesma tecla sempre, porque a comunicação é a base de todas as relações. E também com nós mesmos, como você bem colocou antes, identificar por que eu estou sentindo isso. E o escrever ajuda muito, né, Manu? Poxa, eu vou colocar no papel tudo que eu estou pensando, porque aí depois ler aquilo, faz sentido isso que eu estou falando, né? E ajuda a trazer clareza. Não, perfeito. A escrita, ela organiza, ela estrutura, né? Você tira do campo dos pensamentos e consegue, né? É como se você fizesse esse movimento, né? Você olha para aquilo que você estava pensando e muito provavelmente diminui também a intensidade, né? Porque no campo do pensamento está tudo muito, né? Ali a flor da pele. Quando você escreve, não, você já cria esse movimento de organização, né? De estruturação. Depois que você lê, você, né, consegue avaliar se faz sentido, se não, né? Então, ela organiza, ela estrutura. Isso não é eu que estou, né? Não sou eu que estou dizendo. Existem, né, estudos que comprovam a eficácia dessa questão da escrita aí, né? Do quanto que isso é importante. E muitas pessoas têm, né, dificuldade de fazer isso ou não têm o hábito de fazer isso, né? E quando fazem, percebem, né, o quanto que isso é estruturante mesmo, né? O quanto que isso norteia ali, inclusive ações, né?